Olá, boa tarde, bom dia para quem for de bom dia, boa noite também para quem estiver vendo isso à noite. Olá, Andréa, como vai? Tudo bem? Para quem não nos conhece, eu sou a Andréa do Filhas do Vento, essa é a Andréa Léo, uma grande amiga minha e nutricionista, que vai hoje conversar conosco a respeito de um tema que tem afligido muita gente. E como nós não somos dessa área, mas nós somos terapeutas holísticas e visamos o bem-estar. E sendo assim, é um dos motivos que nós temos para falar sobre esse tema, primeiro porque ele é um pouquinho tabu, ninguém gosta de conversar sobre isso. E segundo é porque tem jeito, e quando tem jeito a gente gosta de falar sobre isso. Andréa, o tema de hoje é a menopausa. Você poderia nos dizer algo sobre essa fase tão complicada da vida da mulher e como pode se identificar em que fase a mulher está? Se ela já está, se ela não está, se ela já passou, como funciona isso? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver em cada fuso aí ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo. Queria agradecer esse convite, André, eu gosto muito desse assunto, eu acho ele da maior importância, considerando a expectativa de vida da mulher hoje, né, que pode viver até os 80, 85, 90. Considerando isso, a gente pensa que a gente pode viver aí uns bons 30, 35 anos, um pouquinho menos, na fase da falta, da baixa dos nossos hormônios femininos, que são tão determinantes das nossas características femininas, né? Então, eu penso que falar sobre esse assunto, trazer informação, instrução, eu acho que é extremamente importante para que a mulher possa tomar decisões informadas de autocuidado. E o que eu quero, né, e falando em autocuidado, autocuidado é diferente de autodiagnóstico e de autotratamento. Nós precisamos unir o autocuidado com cuidados médicos também, né, lógico, especialmente para a saúde feminina é essencial, mas o autocuidado que eu digo é o dia a dia, no dia a dia quem está com a gente é a gente mesmo, né? Então, falando das fases da menopausa, eu vou começar conceituando a fase, os nomes que são dados para as fases para a fase que define o período reprodutivo da mulher, o período em que a mulher pode engravidar. Então, a gente tem lá, o primeiro ciclo menstrual, ele chama menarca, e o último ciclo menstrual chama menopausa. A menarca, lindo, né? Porque é fácil de saber, aconteceu, aconteceu. Agora, a menopausa, ela é mais complicada. Por quê? Porque ela vai acontecendo ao longo de um tempo. E o que a gente considera menopausa? O último ciclo menstrual, só que a gente tem que contar 12 meses retroativamente. Por quê? Porque a gente só considera a menopausa, o último ciclo menstrual, depois que a gente não menstrua mais por 12 meses. E às vezes acontece de ter ciclo a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, ou às vezes dois ciclos no mesmo mês. Então, a gente tem que saber que isso daí vai acontecendo aos poucos e a gente tem que acompanhar. Então, assim, considerando a sua pergunta, né, André, como é que a gente sabe em que fase que a gente está? A gente tem lá uma faixa de idade que começa que vai dos 45 aos 55 anos, que esse é o período mais comum em que a mulher vai menopausar, sendo a idade média 50 anos. Então, tudo que vem antes desses 50 anos ou depois desses 50 anos pode ser considerado climatério, né, nesse período de vida aí. O que acontece nesse climatério? A gente já pode começar a sentir sintomas, a ter sintomas, e a gente pode ter isso identificado nos exames. Mas pode não também. Mas a baixa hormonal, ela vai acontecer, é um declínio realmente, né? Então, o que a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa pensar que a gente tem que se prevenir. Por quê? Porque realmente tem coisas muito impactantes na menopausa, né? Então, a gente tem que pensar que a mulher precisa estar aí organizando isso na vida dela, pelo menos uns 3 anos antes aí, vamos considerando a idade média de 50 anos, considerando aí uns 3 anos antes desse período, né? Isso por quê? Porque a gente, para ter um bem-estar, uma qualidade de vida e diminuir o impacto desses
dessa situação toda que vai acontecer na vida da gente, a gente precisa se preparar. E se preparar, a gente não faz, né, do dia para a noite, é um processo, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda, climatério ou pré-menopausa e pós-menopausa é um período que abrange, que acontece a menopausa aqui no meio, o climatério pré-menopausa e o climatério pós-menopausa. Então, como é que a gente identifica isso? Pela idade não, a possibilidade, a probabilidade disso estar acontecendo aos 47, 48, 49, 45 é grande. Então, a gente tem que começar a pensar preventivamente. Uma das coisas que eu acho que é essencial é fazer a anotação do ciclo, né? Especialmente para quem faz isso naturalmente, né? Porque se for o ciclo induzido por hormônio, aí já é um pouco diferente. Mas quem faz uso de contraceptivo mais natural, é muito interessante você anotar o ciclo para saber o que está acontecendo, até para você, quando acontecer, você saber que foram 12 meses já, se passaram, e isso é o que vai determinar, vai ajudar a mulher a se organizar nesse sentido. Anotar o ciclo e a falta do ciclo, então, né? Exatamente. O ciclo e a falta do ciclo. Perfeito, é isso mesmo. Então, é isso. Para saber o ciclo, a gente não sabe ao certo, não dá para saber. A gente pode detectar por meio de exames dos hormônios, mas pode não. E pode detectar também por sinais e sintomas, e se ligar os dois é muito mais fácil, né? Mas às vezes a gente não tem... Que sintomas são esperados? Ganho de peso? Bom, os sintomas mais esperados e que a alimentação pode impactar, e eu vou me ater mais a isso, fazer esse recorte para esse segmento aí, são os seguintes: aumento de peso, aumento do percentual de gordura e aumento da deposição da gordura abdominal, né? Aquela gordura que a gente não quer que se deposite, mas vai depositar. Por quê? Porque quem faz a distribuição disso são os nossos hormônios, os estrogênios e a progesterona. Outra coisa que acontece bastante, essa 80% praticamente das mulheres têm, são ondas de calor, que são os conhecidos fogachos, e o suor noturno. Como era conhecidos, quente. né? Conhecidos. Esse é um sintoma que pode acontecer bem antes da menopausa, bem antes, né? Então, estamos falando aí, às vezes, de 3, 4 anos antes da menopausa, isso a mulher já pode começar a manifestar. A outra coisa... Dá para prevenir. Dá para prevenir. É exatamente o que eu estou citando aqui, não são todos os sintomas, são os sintomas que podem ser impactados pela alimentação. Uhum. Então, assim, outra coisa, aumento de colesterol. Por quê? O colesterol ele é a origem da produção, da síntese dos nossos hormônios femininos. E quando a gente não tem mais os hormônios, né, sendo produzidos, vai sobrar colesterol, ele vai aumenta nosso risco de acidente cardiovascular, né? A gente fica até bem parecida com o risco masculino, né? E algumas outras partes aí, alguma coisa assim emocional, e o impacto não é tão direto assim, mas tem ansiedade, irritabilidade, flutuação de ânimo, que tem sim o impacto da alimentação, não tão direto, não tão óbvio, mas tem sim também. E para a gente não ficar dando nomes aos alimentos, eu acho que a gente vai estender demais, desnecessariamente, que não é desnecessário, mas pode ficar para uma próxima edição da nossa conversa, que nós teremos, com certeza. Eu só queria que você nos dissesse se existe um planejamento, quanto tempo antes a gente deve começar a tomar cuidado com isso, e tomando esses cuidados, o que a gente pode esperar durante o processo? Bom, André, e não tomando o que é que se pode esperar também, né? Sim, sim. Eu acho que é essencial esse cuidado, começar com esse cuidado uns 3, 4 anos antes, como eu falei, considerando a idade média. Por quê? Porque a gente está falando, né, especialmente eu estou focando na alimentação, mas lembrando que a saúde, eu vejo a saúde como um prédio que está estruturado em cima de 4 pilares fundamentais, que é atividade física, alimentação, sono e gerenciamento da saúde mental. É lógico, cada um com a sua complexidade, com a sua particularidade, e cada mulher com sua individualidade, né? Mas eu acho que esses 4 pilares apoiam muito bem a saúde, né? Então, direcionando para a alimentação, pensando nos sinais e sintomas
da menopausa e direcionando para o que a alimentação pode realmente impactar, tanto positiva quanto negativamente, eu falaria que a primeira coisa do cuidado seria um controle, um gerenciamento de peso. Porque hoje a gente sabe que as pessoas estão com tendências a sobrepeso, na verdade a gente está com uma parte da população bastante importante com sobrepeso e obesidade, e isso realmente é uma coisa que vai ser mais difícil de gerenciar quando a mulher passar pelo período de transição mais próximo, né? Quanto mais próximo desse momento menopausa, mais esses sintomas tendem a se agravar e intensificar. Então, assim, primeira coisa, André, para mim é cuidar de peso, A gente tem que fazer uma gestão desse nosso peso, por quê? Porque o peso é impactado pela alimentação. E aí eu não falo só de quantidade, eu falo de qualidade também, mas a gente tem que pensar em quantidade, porque não dá para a gente pensar que a gente vai comer livremente sem recolher com isso os impactos, né? Então, sem limite. Então, assim, por que eu falo que é importante prevenir uns 3, 4 anos antes? Porque quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de hábitos que foram construídos a partir da vida social, familiar, financeira, geográfica, enfim, profissional. Então, tudo isso, imagina que tudo isso afetando a alimentação, vai continuar afetando a alimentação, e se você tiver uma alimentação que não te deixa para o lado mais protegido, ou seja, né, te coloca em mais risco, é um problema, né? Então, a gente tem que pensar que a gente vai ter que organizar a nossa vida social, profissional, familiar, financeira, em torno de mudanças de hábitos que são protetores, né? Hábitos alimentares que vão virar padrões alimentares protetores, né? Como falei. Então, eu acho que é muito importante, eu começaria por aí. Por quê? Porque isso, né, vai afetar positivamente a questão do aumento de peso, da predisposição para aumentar peso, para ter deposição de gordura na região abdominal, vai impactar, sim, os fogachos, vai impactar a questão do colesterol, e também, como falei, né, levemente, mais indiretamente, ansiedade, irritabilidade, flutuação de ânimo. Então, eu penso que isso é importante. Dá para controlar, então. Não entendi, desculpa. Então, dá para controlar se tivermos espertas. Exato. A gente precisa pensar no que a gente controla, né? Quais são os elementos que a gente controla. E não que eles sejam fáceis de controlar, mas eles são controláveis. A alimentação é uma delas, a atividade física é outra delas, sono é um pouco mais difícil, mas a gente ainda consegue controlar, e a gestão da saúde mental, né? Então, tem sim os elementos que a gente pode mexer para atenuar sinais e sintomas e para atenuar também os riscos da saúde, né? Sendo a osteoporose uma delas, né? Que acontece pelo envelhecimento e também pela baixa dos hormônios protetores, né? Os hormônios então, já vi que a gente tem muito assunto para as próximas. A gente tem muito o que fazer, André. Pensando na complexidade que só o gerenciamento de peso traz para a gente, já é muito assunto realmente. Então, eu acho que eu deixo aqui esse gancho do gerenciamento de peso. O que é gerenciar peso? É comer quantidades adequadas, com qualidade adequada também. E daí a gente pode desmembrar isso num outro momento para não ficar tão extenso aqui, mas é essencial. Isso, e daí nós passamos para as outras fases, para a fase da menopausa, do pós-menopausa, e vamos ver como que as pessoas têm sobrevivido, né, de acordo com a sua experiência a respeito disso. Sim, sim. Então, muito obrigada, André, e até a semana que vem. Obrigada, Andréa. Um prazer estar aqui. Tchau, tchau. Tchau.